É isso aí, boa noite, Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse relógio aqui está adiantado, amém? Vou esperar o pessoal ir entrando aí, dando like, vai vendo como que está minha voz, em nome de Jesus, amém? Estamos aí com mais um culto em seu lar, né? Programa da Igreja Vida, da Oficina de Cristo, para abençoar aí a tua vida, para abençoar o teu lar. Isso mesmo, eu sou o pastor R.A. Lima e nós vamos aí com essa palavra de Deus nessa noite abençoada, né? E já vou batendo um papo com vocês que estão se achegando. Como que você traça o perfil de uma pessoa? Como que você traça, né? Ou você enxerga uma pessoa, né? Vamos lá, me dá um ok, você que está me ouvindo aí, você que já chegou na sala, vai compartilhando, porque hoje nós estamos estreando aqui a página, né? A minha página pessoal, que é a página ministerial do pastor R.A. Lima, né? Então, vai compartilhando, compartilha lá no meio dos meus amigos, né? E Deus tem algo maravilhoso para a tua vida hoje. Hoje o Senhor quer falar com você, falar ao teu coração, né? Nós sabemos, eu não vou ficar falando que os dias são maus, né? Já estamos vivendo esses dias que não são muito bons, né? Mas não é surpresa para nós não precisamos de um noticiário do jornal para que nós venhamos entender que nós já sabíamos, ou não. Né? Você foi pego de surpresa em tudo isso que você está vivendo? Né? Você foi pego de surpresa? Bom, estamos aqui, né? Estou aguardando o pessoal chegar mais, já são 8 horas e 1 minutinho, né? Vamos aguardar um pouquinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na última live que nós fizemos, uma das irmãs me perguntou, e eu não consegui responder na última live, né? Era algo mais ou menos relacionado como orar para que Deus venha quebrantar o coração, né, das pessoas que não são convertidas ainda, né? Como que nós podemos fazer isso, né? Na verdade, né, a palavra de Deus, ela vai nos orientando, né? Ela vai nos direcionando, né, a como agir, né? Mas enquanto nós estamos aqui, vamos falando um pouco sobre a última pergunta que a irmã, e você pode fazer sua pergunta aí, tá? Você pode fazer a sua pergunta aí e eu vou responder para você na Bíblia, na palavra de Deus, amém? Bom, ela perguntou sobre uma pessoa, sobre orar, parece, né? Que nós como orar, ou nós deveríamos orar para uma pessoa que não é crente ainda, não. Na verdade, nós devemos orar, sim, é muito bom, né? Mas a palavra de Deus, ela diz o seguinte, né? Ela diz que a palavra de Deus, ela uma vez lançada, ela não volta vazia. E o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem, né? É quem convence o homem do pecado. Então, é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem da injustiça, do pecado. Então, nós anunciamos o quê? Né? A palavra de Deus. Nós temos que anunciar a verdade. Amém? Nós temos que anunciar a palavra de Deus. Anunciando a palavra de Deus, ocorre o quê? Acontece o quê? Né? Acontece a palavra, se cumpre a palavra de Deus, que diz o quê? A palavra de Deus, ela diz o seguinte, né? Que a palavra de Deus, ela é lançada sobre o ser humano e ela faz tudo o que tem que fazer na vida da pessoa. Mas para a palavra de Deus ser lançada na vida da pessoa, você tem que falar a verdade. Você não pode ficar
que nem a igreja, entre aspas, dos dias de hoje. A igreja que fica comendo pelas beiradas, com medo de falar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, se você não sabe. A palavra de Deus diz que a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Logo mais em seguida, diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Em Hebreus também fala que Jesus Cristo, ele é a própria palavra de Deus. O verbo, ele se fez carne, lá no livro de João fala, o verbo se fez carne, e Jesus Cristo, ele é a própria palavra. Aí entra o quê? A profecia de Ezequiel, que do meu espírito, né, de Ageu também profetizou, né, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Todos se converteram? Não. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, lá no livro de Joel 2:28, se não me engano, né? Para quê? No sentido de convencimento. Ele convence o homem do pecado. A palavra de Deus diz que você já não precisa mais de quem vos ensine, como aconteceu com ali Filipe e o eunuco. O eunuco, ele estava lendo a palavra de Deus e ele não entendia o que ele estava lendo. Ele estava na carruagem, né? E Filipe, ele correu até a carruagem, ele entra dentro da carruagem e pergunta para o eunuco, você está entendendo o que você está lendo? Olha, não estou entendendo. Ele estava lendo algo sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali Filipe, ele revela a palavra de Deus. E o eunuco, ele recebe a palavra de Deus. Ali é o ápice, né? O Espírito de Deus ali, ele está ali na vida da pessoa e ele tinha que tomar uma posição, né? E o eunuco, por si próprio, ele toma essa posição. Que posição? Ele diz assim para Filipe: olha, existe água ali. O que me impede de ser batizado? Ele tinha recebido a Cristo ali naquele momento. E ele ouviu falar, com certeza, o evangelismo e tal. Filipe tinha pregado a verdadeira palavra para o eunuco. E aí Filipe disse, olha, não há nada que te impeça. E os dois ali desceram as águas. Então, o que eu quero dizer com isso? Com a última pergunta que me fizeram, né? A última pergunta que me fizeram, né? O que nós temos que fazer para as pessoas aquebrantarem, acreditarem? Não. O Espírito de Deus já foi derramado. Se a pessoa não acredita, ela está brincando com a vida dela. Simples assim. Porque a salvação está ali. Do mesmo jeito que um dia eu recebi a palavra, não fui uma pessoa especial. A palavra de Deus, ela veio na minha vida, ela me confrontou. Essa palavra, a Bíblia, quando alguém anunciou essa palavra para mim, falou, olha, tudo que você está fazendo, ainda que você pense que esteja fazendo algo bom, é ruim. Você não vai para o céu. E me anunciaram a Cristo. Essa palavra, na hora que eu recebi, eu era uma pessoa mundana, eu era uma pessoa que gostava do pecado, eu era uma pessoa que amava as coisas do mundo, eu era uma pessoa que me envolvia com as coisas mundanas. Tá entendendo? E ali, quando eu recebi essa palavra, eu recebi um impacto. Só que a decisão foi minha. O Espírito de Deus, ele só me revelou o quão eu estava errado, o quão eu estava no pecado. Aí então a decisão foi minha, não foi? O Espírito de Deus não me forçou a aceitar Jesus. Então na hora que eu descobri que eu estava errado, eu abri mão de toda a minha vida do pecado e comecei uma vida nova. O que ocorre nos dias de hoje é muito crente que se diz ser crente que está brincando com a sua salvação. Não está levando a sério o sacrifício de Cristo Jesus. Achando que o Senhor vai dar um jeitinho no pecado, achando que o Senhor Jesus vai dar um jeitinho nessa vida promíscua, nessa vida de prostituição, nessa vida de vícios. Não! Um dos nomes de Deus é Tsidekno. O que é Tsidekno? Tsidekno significa Deus justiça. Não é o diabo que vai mandar as pessoas para o inferno. Ele só vai colaborar
te apresentando um caminho espaçoso para que você viva numa vida dissolúvel diante do Senhor, uma vida totalmente desregrada. Mas quem manda as pessoas para o inferno é o Senhor Jesus, porque ele vai estar sentado no trono e ele vai julgar todos. Todos serão julgados pelo Senhor. E ele vai dizer a uns, segundo a própria palavra: bendito, entrai no meu reino, na minha alegria, no meu lugar de morada aqui nos céus, onde eu preparei para vocês. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer a muitos: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nota que nesse texto que eu estou falando agora, Jesus Cristo, ele vai falar isso para quem? Para quem conhece ele, porque eles vão chegarem até o Senhor Jesus Cristo dizendo: Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas, né? E ali Jesus Cristo vai dizer abertamente para todos eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Para o fogo do inferno. Esse dia vai acontecer. E muitas pessoas estão brincando com o que Deus deu de mais precioso para nós, que é a nossa salvação, que é individual. Eu não posso salvar ninguém, ainda que eu queira. Eu não sou responsável pela salvação, eu sou responsável em anunciar a verdade, tá? Essa verdade que a palavra de Deus diz, né, simplesmente, né, que eu devo anunciá-la. E essa verdade que as pessoas devem receber, né, e serem libertas. Porque o Espírito de Deus está na vida de toda a carne, de todas as pessoas. Ele foi derramado sobre toda a carne. Muitas pessoas pegam até esse texto de Joel, capítulo 2, 28, e dizem: olha, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. As pessoas que creem na predestinação acham que todo mundo vai ser salvo. O céu não é para todos. O céu é para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus e andam segundo a palavra de Deus. Andam praticando a palavra de Deus. Quem não pratica a palavra de Deus, infelizmente não vai entrar no céu. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, Mateus capítulo 7, no versículo, deixa eu pegar aqui, 22. Mateus capítulo 7, 22. Diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, Jesus dizendo: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quem vai mandar essas pessoas para o inferno é o próprio Senhor. E olha que o Senhor Jesus se deparou com pessoas que conhecem a Ele, Jesus. Vocês estão me entendendo? Então, respondendo essa pergunta que foi feita, que não deu para mim responder no domingo, né? É isso que eu quero dizer. Não vai ter facilidades para quem gosta de viver uma vida pecaminosa. Por isso, louvado seja Deus. Olha, eu vi muitas pessoas aí seguindo um cara que determinou que Jesus Cristo ia voltar, se eu não me engano foi em agosto. Ele errou as 3 datas. Aí seria fácil, né, gente? Vou viver uma vida de pecado um mês antes de Jesus voltar, eu peço perdão. Os atributos de Deus é que Ele é um Deus misericordioso, que Ele vai me perdoar e daí eu vou para o céu. Né? Mas não, a palavra de Deus diz que será assim, como um piscar de olhos. Será como um ladrão na noite. Ele vai vir num momento em que muitos não estão nem imaginando que ele vai vir. E aí muitos serão pegos de surpresa e muitos no dia do juízo vão dizer: Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Mas o nome de Jesus tem poder, não a pessoa. Quando eu expulso o demônio das pessoas, quando eu imponho, olha, aquele retardado que saiu na rede social falando sobre cura, sobre libertação, você tem que conhecer Bíblia, meu amigo. Você que tem muitos seguidores aí, E tem muitos seguidores, sabe por quê?
Porque a palavra de Deus fala de você em 2 Timóteo capítulo 4. Muitas pessoas têm coceirinhas no ouvido, né? E por se multiplicar a iniquidade nesse mundo, o amor de quase todos se esfriará, tá? E simplesmente você que falou, ai, cadê os curandeiros? Meu irmão, vai se converter. Você tem milhares de seguidores, eu não sei como que esse povo tão inteligente, que se diz ser inteligente, consegue acreditar nas asneiras de um cara como esse, né? Você está lá, meu irmão, 2 Timóteo capítulo 4 para você, né? Muitos vão se cercar de mestres segundo os seus pecados, porque não aguentam mais ouvir o quê? Essa palavra que Jesus diz que é um jugo suave, que é um jugo leve, que traz salvação. É essa palavra que Jesus Cristo disse o quê? Entrai pela porta estreita, porque longo é o caminho que te conduz à perdição. Então, meu querido, você falar uma besteira dessa para os pentecostais, eu sou pentecostal, meu irmão. Então, dobra a tua língua, lava ela com sabão e vai se converter, porque senão tu vai tomar suco de brasa no inferno. Então, a palavra de Deus, ela está falando aqui para pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas levaram uma vida de qualquer jeito. Viveram de qualquer jeito. Então, o Espírito de Deus, ele é educado. Ele é educado. Ele não é entrão. O Espírito de Deus não me força nada. Pelo contrário, a palavra de Deus diz o quê? O Espírito está sujeito ao homem, aos profetas. Ele não me força nada. A salvação é uma escolha minha. Então, quando eu recebi a palavra de Deus na minha vida, o Espírito de Deus me convenceu dos meus pecados, das minhas faltas e falhas, que eram muitas, se abriu o quê? Uma bifurcação. Olha, ou eu continuo vivendo a vida que eu quero viver, que a minha carne quer viver, ou eu mortifico a minha carne e passo a viver no Espírito. E a compreender e entender as coisas do Espírito que são discernidas em Espírito. Coríntios capítulo 2. As coisas do Espírito se discernem em Espírito. Amém? Então, muitas pessoas estão brincando com as suas salvações. E estão vendo os sinais acontecendo. Tem muito crente que está vendo esses sinais, as pragas, as pestes. Vai vir a guerra agora. Depois vai começar as guerras, vai começar a fome. O crente, ele simplesmente está achando que está levando a vida de qualquer jeito. Então, não depende do Espírito Santo de Deus mais. Porque ele já foi derramado para convencer o homem do pecado. Agora, ser convencido e aceitar a palavra de Deus já é outra coisa, depende de você. Então, eu não tenho mais que ficar dobrando o joelho, orando por aquele crente que não quer nada com nada. Que quer continuar vivendo uma vida de qualquer jeito. Eu não tenho mais essa obrigação. Por quê? Porque o Espírito de Deus já fez a obra, que eu vou entrar na frente do Espírito de Deus. Se o próprio Espírito de Deus não convenceu e o cara não quer, ou a mulher não quer aceitar Jesus e viver segundo a palavra de Deus, meu irmão, é inferno. Não tem o que resumir. E o mal dos crentes, por isso que a frase que está na minha página é o quê? Se o evangelho que você abraçou não transformou a tua vida, é porque ele nunca foi o verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, ele não é duro, ele é suave, Jesus diz. Agora, ele é pesado para quem quer viver no mundo, servindo a dois senhores. Você não vai conseguir servir a dois senhores. Então, a resposta para essa pergunta de domingo que me foi feito, eu não lembro quem que fez, eu vi lá, né, o que nós devemos fazer para orar pelas pessoas que não têm Jesus ainda. Meu amado, olha, papo reto, se é crente, eu já vou direto no assunto, sabe como? Tem irmãos aqui que estão me assistindo, né? Jéssica Benck, Pai do Senhor, Deus te abençoe, Emerson, Sargento Emerson, a Michele também, a Michele da Roseli, que eu costumo falar. Para quem me conhece, fala, ele é polêmico, ele é polêmico. O que eu vou falar para um crente que conhece Jesus e não quer nada com Jesus? Vou falar para ele, tu vai para o inferno.
Eu vou ficar comendo pelas beiradas, tentando dar jeitinhos? Se o Espírito de Deus não está dando jeitinho, eu é quem vou fazer isso? Não. Que Deus tenha misericórdia de você, que leva a tua vida do jeito que você quer. Porque a decisão dos céus somos nós quem tomamos. O sacrifício na cruz foi ele quem fez, Jesus. Amém? Então, não tem muito o que fazer. É ser papo reto. Não ficar com esse negocinho, não. Uma hora Deus toca no coração. Toca nada, já tocou. Cria vergonha na cara, se converte de verdade e vem largar dos pecados, larga de tudo e vem viver a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Não sou eu que sou duro. Duro é quem gosta mais do pecado e odeia a palavra de Deus. Então essa é a palavra de Deus. Vamos orar pelas nações? Vamos. A palavra de Deus me ensina, pede-me e te darei as nações. Eu oro pelas nações. Quero ver multidões convertidas aos pés do meu Senhor Jesus Cristo. Mas esse feito só se dará se eles quiserem serem salvos. Não adianta. É como se fosse um barco que chegasse no cais. Se você não entrar naquele barco e ele for embora, você vai ficar. Amém? Glória a Deus. Palavra de Deus hoje, como que você identifica, como que você traça o caráter de uma pessoa? Está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, fala sobre a história da Sunamita. Essa história ela é muito bonita. E eu acho muito interessante essa palavra, ela fala muito ao meu coração, principalmente nos dias de hoje. Como que você traça a identidade de uma pessoa? Como que você conhece uma pessoa? Pelo ouvir falar dela ou por observar essa pessoa? Como que você traça o perfil de uma pessoa? Não estou falando perfil de Facebook, porque a maior mentira que tem é Facebook, O pessoal coloca o que quer ali. Mas como que você trata esse perfil? De que forma você observa? Principalmente um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Como que você observa? Como que você faz para observar a vida dessa pessoa? Olha, a palavra de Deus ela diz assim, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Aleluia. Pastor, o senhor vai perder membro da igreja. Eu estou nem aí, meu irmão. Eu quero ir para o céu também. Que adianta eu ficar pregando um evangelho de meias verdade e não ir para o céu? Então, olha aí, a Meire Ravassi Ramos, ela disse, eu acho que as atitudes, tem que ter, aleluia, glória a Deus, atitude. Então, meu irmão, não estou nem aí, eu quero ir para o céu, eu vou para o céu. Então, não vou pregar um evangelho de qualquer jeito para que amanhã o Senhor venha falar, olha, você não falou a verdade, você falou as meias verdades. Então, eu estou lavando minhas mãos aqui do sangue de muita gente aí. A palavra de Deus diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Ela, preste atenção agora, Sunamita, ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é o quê? Um santo homem de Deus. Olha como que ela observa a vida de um homem de Deus. Como que você traça o perfil? Pelo que as pessoas falam? Essa mulher, olha, ela simplesmente observou esse homem, com certeza, por muito tempo. E chamava esse homem para ir comer pão com ela. Tomar um café, vamos dizer assim, nos dias de hoje. E, tomando café, ela conheceu pessoalmente aquele a qual depois ela conta para o marido o quê? Eis que eu tenho observado, avaliado a vida dessa pessoa e tenho visto que ele é um santo homem de Deus.
Por isso que eu falo para vocês, eu estava falando até agora de uma pessoa aí muito conhecidinha no YouTube, nas redes sociais, paga para o YouTube divulgar e aí ele alcança muitas pessoas. E aí essa pessoa consegue falar asneira e todo mundo acredita nele. Por que acredita nele? Você comeu com essa pessoa? É a mesma coisa. Às vezes, pessoas da nossa igreja, às vezes, não tem nada contra você assistir um pregador que seja de Deus, mas que você o conheça. Que você o conheça de perto, para depois você não dar com os burros na água. Amém? Então essa mulher, olha, vamos lá, paulatinamente. Ela disse ao seu marido. Ela não anunciou nada ao marido dela antes de ter certeza de quem era essa pessoa que passava na fazenda dela, digamos assim, na propriedade dela. Então ela chamava Eliseu, esse profeta, olha, vem comer pão comigo, né? E ele se assentava e com certeza ali ela é uma mulher sábia. E ela começou a observar a vida dessa pessoa pessoalmente, não pelo que as pessoas falavam dela. É por isso que muitos crentes hoje vivem debaixo de maldição. Porque escutam às vezes coisas a respeito de outros e acaba, só porque fulano está falando, eu também vou falar. Ou o contrário. Não observa a vida e vai dar ouvido. De repente você pode abraçar um falso profeta que te anuncia um evangelho fraco, barato e que não te traz a salvação. E que fica te colocando esperanças mentirosas e enganosas, contrariando a razão e a palavra de Deus. Você corre esse risco. Então, olha, essa mulher, ela dá uma lição tremenda. Ela começa a observar, né? Ela começa a observar Eliseu. E ela começa a ter ali o quê? Uma comunhão com esse profeta. Ela começa a ter comunhão com esse profeta. E com certeza, para ela saber que Eliseu era um homem de Deus, ela chega a falar um santo homem de Deus, com certeza ela conhecia a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, nós não conseguimos, né? Discernir o que é certo e o que é errado. Com a palavra de Deus, nós conseguimos saber, peraí, não, esse cara é um homem de Deus. E nós temos uma vantagem muito maior, que é o que? Lá em Coríntios 12, nos fala sobre os dons do Espírito, que eu falei no culto anterior. Um dos dons do Espírito Santo de Deus, pro crente, é o quê? O dom de discernimento de espírito, né? Então, você vai ter esse dom de discernir, peraí. E esse dom de discernimento é o Espírito Santo de Deus caminhando junto com a palavra de Deus. Ele vai, porque a palavra de Deus diz, e vocês não terão mais necessidade de quem vos ensine, porque ele estará em vocês e ele vos ensinará. Então, quando a gente vê a conversa de uma pessoa que se diz ser homem de Deus, e nós somos crentes, cristãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz nos dons do Espírito Santo de Deus para os crentes, diz o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, os dons são dados para aquilo que for útil. Se a utilidade, a necessidade naquele momento em que você está passando, como essa mulher passou, simplesmente é a necessidade de conhecer aquele profeta, aquele homem de Deus, aquele que se diz ser pastor, se é a necessidade de ter um discernimento espiritual sobre esta pessoa, simplesmente, esse Espírito Santo que é de Deus, ele já te dá o discernimento, segundo a palavra de Deus e segundo as atitudes desta pessoa. Você vai saber ali simplesmente o que está sobre a vida daquela pessoa. Você sabe ali, olha, isso não é de Deus. Não, isso é de Deus. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo?
Porque os dias que nós estamos vivendo são dias perigosos, dias delicados, em que nós temos que ter discernimento do Espírito Santo de Deus, até mesmo vocês que estão me assistindo, vocês têm que saber se o que eu estou falando está na palavra de Deus ou se eu estou falando de mim. Amém? Então, para que você me conheça, para que você saiba se eu sou um homem de Deus, você tem que ter a palavra de Deus. Você tem que ser um crente, você tem que orar. Não, olha, esse pastor que prega, ele é de Deus. Deixa eu conferir na palavra se o que ele está falando está ligado com a palavra de Deus. Porque se algum dia eu falar alguma coisa que não é da palavra de Deus numa pregação para você, fuja de mim. Fuja de mim. Por quê? Porque, olha, eu posso ser ali simplesmente mais um que vai ser usado pelo diabo para enganar multidões. E por isso eu anuncio à igreja esses cuidados que nós temos que ter. Peraí, não, mas olha, fulano fala bem. Olha, meu irmão, eu conheço político que subir num palanque, ele faz você chorar, porque eles são treinados para fazer retórica, palavras bonitas, bem colocadas. Mas a unção de Deus é diferente das coisas bonitas aos nossos olhos carnais. A unção de Deus nós sentimos pelo Espírito que testifica todas as coisas. O Espírito Santo de Deus. Então essa mulher, antes dela formar uma identidade daquela pessoa que todo dia passava pela propriedade dela, antes dela criar um perfil na mente dela, conjecturando coisas, ela simplesmente tira a prova dos 9, digamos assim. Ela traz a pessoa para perto para saber se aquela pessoa era ou não era de Deus. Estão entendendo? Então, todo cristão tem que ter essa regra. Todo cristão tem que ter isso. Olha, peraí, é de Deus? Não é? Quantas pessoas, às vezes, né? Principalmente, olha, já tive muitas pessoas assim que, às vezes, tomam as decisões sem consultar o pastor. O pastor, muitas das vezes, é tido como entrão na vida de muitas pessoas, não é verdade? É assim. Nos dias de hoje, as pessoas tomam decisões, fazem, e depois que deu o problema, que nem, olha, a pessoa está vendo, né? Está ali vendo, olha, eu vou contar uma historinha de outro pastor da internet, amém? Para não ficar na minha, né? Senão vão falar que eu estou falando de pessoas da minha igreja. Então, eu vou contar a historinha do pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, ele contou que uma menina procurou ele no gabinete dele, né? E disse, olha, pastor, eu estou namorando com fulano, vou noivar e vou me casar. Já tinha tomado a opinião dela, tomado a decisão dela. Vou casar com ele, só que tem um probleminha. Esse rapaz, ele bate na mãe dele. Eu achei engraçado. Mas ele disse, então, casa logo com esse rapaz. Mas assim, pastor, o senhor nem falou nada? Não, case logo com esse rapaz. Por quê? Porque essa mulher, que é a mãe dele, tem que parar de apanhar. Alguém tem que estar apanhando no lugar dessa senhora. Tá entendendo? Então tem muitas pessoas que tomam atitudes sem consultar o pastor. Mas para consultar um pastor, você tem que conhecer esse pastor. Peraí, não, ele é um homem de Deus? Como a Sulamita fez. Ela avaliou, ela viu, não, o cara, ele tem unção de Deus. Ele tem poder. E unção não é arrepio, irmão. Eu estou sentindo um arrepio. Não. Unção é capacitação, capacidade. Veja se esse pastor está cheio do Espírito de Deus. Veja se esse homem está cheio da unção e o poder de Deus na vida dele. Veja se as profecias que ele lança são profecias que se cumprem. Porque no Velho Testamento, o profeta que profetizava e não acontecia, você sabe qual que era a sentença? Morte. Apedrejamento. Se o profeta profetizasse e não acontecesse, era morto, apedrejado. Então, avalie a vida do profeta, do homem de Deus, do pastor, né, da igreja. Você conhece a história da sua igreja? Olha, eu posso falar, a Igreja Vida não nasceu debaixo de uma divisão. A Igreja Vida nasceu debaixo de bênção. Os nossos pastores
foram na inauguração da primeira Igreja Vida, lá em Mogi Guaçu, né? Foram os nossos pastores, foram lá nos abençoar, porque eles viram que sobre a minha vida havia uma unção missionária, um ministério de missões. E ali simplesmente esses pastores entenderam e não me prenderam dentro da igreja deles. E simplesmente disseram o quê? Olha, você tem um chamado específico diferente do nosso chamado. Então vá e nós vamos te ajudar. E olha, são pastores que eu tenho como meus pais na fé. Meus pais. Pastor, um deles é o pastor Antônio, que eu tive pregando na catedral dele, lá, esqueci o nome da cidade, meu Deus, sempre foge dar um branco. Mas estive pregando na catedral dele, nós sentamos na mesma mesa, comemos. Um pastor que no momento mais difícil da minha vida, ele fez o meu casamento, me abençoou. E aí, a Igreja Vida, ela nasceu debaixo de bênção. Nós não reunimos ali um povinho aqui, um povinho ali. Olha, nós estamos descontentes com os nossos pastores e nós vamos abrir a nossa igreja. Não foi dessa forma. A Igreja Vida, ela nasceu debaixo de bênção. E você conhece de que forma nasceu a tua igreja? Conhece a história da tua igreja? Ou você só conhece o altar, as cadeiras bonitas, o lugar? Você corre o risco. Você corre o risco de estar sendo conduzido por falsos profetas. E aí, você simplesmente vai receber um alimento que vai satisfazer a tua carne, não a tua alma. Então, essa mulher, ela observou o profeta e teve certeza. Depois que ela teve certeza, ela foi e anunciou o profeta para o marido dela. E aí sim ela abençoa o ministério daquele profeta. Olha só o que diz. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado, versículo 9, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém? Versículo 10. Aí sim ela abençoa o ministério profético, ministério do profeta, porque ela observou, ela vivenciou a vida daquele homem. E aí ela diz: olha, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira. Isso tudo tem uma simbologia maravilhosa, mas não dá tempo para me explicar tudo aqui. E um candeeiro. Olha só que bênção. E há de ser, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Olha só, uma vez, um pastor das internets aí, ele fez um desafio na televisão e ele pediu R$1.000. E a pessoa foi lá fazer barganha com Deus. E aí depois, pastor, perdi R$1.000. O senhor não ora por mim? Eu falei: por que eu vou orar por você? Meu ministério é um ministério abençoador. O solo do meu ministério, ele é abençoado porque eu sigo as regras, né, sacerdotal que está em Números capítulo 18, em Ezequiel 44. Eu sigo as regras da palavra de Deus. E por isso que quem semeia na Igreja Vida, na Oficina de Cristo, no meu ministério particular, é abençoado. Porque eu tenho uma vida com Deus. Agora, essa pessoa foi lá: não, mas o pastor falou que ia acontecer e não aconteceu, já deu 1 ano. Eu falei: e agora que você veio contar para mim? E eu dei risada. E eu perdi o membro da igreja, mas não perdi a piada. Por quê? Você não conhece a pessoa, você não sabe como... mas na internet, na televisão, o cara é bom. É a mesma coisa. Teve uma época aqui na região que eu só era chamado para fazer culto fúnebre. Não tem nada contra, misericórdia, gente. Mas eu
E era o pastor Zaiada das igrejas gigantescas, não fazia uma visita no hospital, não visitava um lar, esses pastores não iam em cemitério ali, abraçar a viúva, abraçar os filhos, os entes queridos. E aí eu falei, poxa vida, mas sempre eu sou chamado para fazer culto fúnebre de ovelhas que nem da minha igreja é. E tinha uma pessoa que tinha saído já do meu ministério há muito tempo e que veio falecer, e a esposa pediu, me comunicou, fiquei muito triste, muito triste mesmo, e ela me pediu, olha, o senhor pode fazer o culto fúnebre porque ele te amava. Eu falei, não, eu também amava ele, só que ele decidiu o ministério que ele queria estar em vida, e agora ele morto lá no caixão, eu vou lá de intrometido? Ah, pastor, mas sabe o que é que o pastor fulano lá da igreja gigantesca, que tem tantas pessoas, não pode ir? Eu falei, aí eu posso. Para comer um churrasco. Essas coisas ninguém chama. Só chama na hora do pega para capar. Não, peraí, gente. Então, vamos. Então, avalie a vida do homem de Deus. Você está vendo, não, pastor? Mas eu gosto desse ministério. Eu gosto dessa igreja. Eu amo essa igreja. Ama. Você conhece a história da igreja? Aí depois vem toda a ovelha, às vezes vinha no ministério, porque o ministério vida tem a fama do solo fértil. Dizimou, ofertou, Deus abunda e agracia a vida da pessoa. Né? E eu falei, mas Senhor, mas... E aí a pessoa vem, procura, tal, por quê? Porque nós seguimos a regra. Eu sou dizimista, ofertante fiel, e sigo as regras à risca. Tá entendendo? Então, muitos nem dizimistas são e ficam pedindo a oferta aí na televisão, né? E você, por ver a pessoa com eloquência, palavras bonitas, você às vezes vai que nem... Mas você não conhece a vida. E eu estou falando de experiências que eu vivi. Eu conheci essas pessoas pessoalmente. E me decepcionei. Por quê? Eram pessoas que levavam a vida de qualquer jeito. Então, antes de você cair nessa cilada, porque a igreja está vivenciando a probabilidade de um arrebatamento, se conserte diante de Deus. Eu não estou pedindo para você sair da tua igreja. Eu estou pedindo para você avaliar o teu ministério, aonde você está frequentando. Se o homem de Deus verdadeiramente ele é digno de que você faça, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, tal. É isso que eu estou falando, meu amado. Essa mulher, ela fez o que o apóstolo Paulo, né, nos ensina, né, no livro de Gálatas, né? Essa mulher, ela simplesmente, ela cumpriu, né, a palavra de Deus, né, que Paulo também fala. Gálatas capítulo, e agora você vai entender por que eu não faço mais velório de crente que não é conhecido, não está na minha igreja. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 6. Aprende isso daí, crente. O dízimo, a oferta, é obrigação sua, não é bênção para mim, é bênção para você. Quando você está entregando o teu dízimo, a tua oferta, você não está me abençoando, você está abençoando você. Ah, pastor, mas eu... Não, isso aqui que essa mulher fez, sim, foi abençoar o profeta. Ela observou o profeta e fez uma oferta pro profeta, deu uma casa pro profeta, preparou as coisas pro profeta e supriu toda a necessidade do profeta. Eliseu, no caso, né? Ela cumpriu o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ela fez isso. Olha, mais uma vez, Gálatas capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído? Você está sendo instruído na palavra? Reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Reparta. Abençoa a vida de quem está te instruindo. Aí sim você faz isso.
Mas sem conhecer a vida do profeta, não faz. Às vezes ele não é dizimista, ele não é ofertante, ele não vive segundo os padrões da palavra de Deus, que exige do sacerdote. Se você acha um peso servir a Deus como crente, vem ser pastor e andar segundo o que a palavra de Deus nos ensina como pastores, ministros, profetas, devemos andar. E aí você avalia, aí sim, não, ó, agora eu vou abençoar a vida do profeta. Tá entendendo? Então, em nome do Senhor Jesus. Aí tem um monte de pastor que fala, eu não prego isso, pastor, porque vai escandalizar a igreja. Não, eu vou escandalizar com a palavra de Deus? Tá, agora, o que tem de gente para compartilhar coisa ruim com o profeta, é ou não é? É problema no casamento, é briga, é o cachorro do vizinho que não para de latir, é desemprego, o pastor ora com isso, ora, só traz, mas as coisas boas não compartilha com você que está me ouvindo, que é de outra igreja, Diógenes Mitre, né, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus, Jackson Araújo, que Deus te abençoe ricamente, Gilberto, opa, que difícil falar. Gilbertão, Deus te abençoe em nome de Jesus, né? A Mari Ravassi eu já cumprimentei, né? Compartilhe coisas boas com aquele que está ensinando vocês na palavra de Deus, porque a Mary eu sei que está bem longe da gente, outros não sei, mas compartilhe. Vocês com certeza fazem parte de outra igreja, outro ministério. Compartilhe coisas boas com seus pastores, com seus líderes, mas depois de fazer essa autoavaliação na palavra. Eu não estou falando para você traçar o perfil de uma pessoa segundo o que dizem. Vocês entenderam o começo da ministração? O começo da ministração começou falando de que forma? Começou dizendo que nós temos que tomar cuidado, como essa mulher teve. Ela não acreditou no profeta só de ouvir, mas de observar. Ela trouxe para perto. Não, eu vou conhecê-lo. Depois que ela conheceu, ela anunciou pro marido dela. E depois que ela anunciou pro marido dela, ela determinou uma bênção sobre o profeta. E aí ela fez algo pelo profeta. Então, vocês que estão me ouvindo e que são de outros ministérios, outras igrejas, abençoa a vida do teu pastor. Vocês, às vezes, só levam problemas para os seus pastores. Ou é diferente comigo? Então, olha, procura os seus pastores nesse momento difícil. Pergunta, olha, pastor, quando troca de carro, você se alegra ou você fica triste? Uma vez uma pessoa, eu estava levando a pessoa de carona dentro do meu carro, e eu tinha um carro muito legal. Eu sempre procuro andar em carro legal, que eu gosto. E a pessoa, pastor, por que você não vende esse carro e doa o dinheiro para a igreja? Eu fiquei com uma vontade de parar o carro e falar, desce desse carro, porque eu não sou obrigado eu não sou chofer, eu sou pregador de altar, eu sou pregador da palavra de Deus, eu não sou Uber. Quase que eu fiz isso, mas não fiz não. Levei a pessoa até a casa dela, expliquei, né? Mas já era crente das antigas também. Então, o que você tem feito pelos seus pastores, pelos homens de Deus, que vocês têm recebido coisas boas? Vocês recebem profecia, recebem palavra de Deus. Então chama essa pessoa, esse pastor seu, né? E abençoa a vida dele. Abençoa. Tem um pastor aqui de uma cidade vizinha minha que ele começou a ficar estressado. E os irmãos da igreja, olha, não, pastor, o senhor vai tirar 30 dias. Eu fiquei com uma inveja santa. 30 dias de férias, nós vamos pagar o cruzeiro e ainda vamos dar o dinheiro para o senhor gastar nessa viagem. E bonificar e abençoar aquele pastor. Eu fiquei com uma inveja santa, porque no máximo eu consigo tirar 5 dias. Aleluia. E ele merecia, ele estava ficando já sobrecarregado, cansado com a obra, né? Então, a palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído, você que é instruído na palavra,
reparta todas as coisas boas. Não fica repartindo coisa ruim, não, meu irmão. Chega de ficar repartindo miséria, isso, aquilo, né? Reparta as coisas boas com aquele que está instruindo você na palavra de Deus. Ederson da Silva, Deus te abençoe, seja bem-vindo aí. Amém? Alguma pergunta? Estamos já finalizando. Alguém quer fazer alguma pergunta para a próxima live? Nossa, nós vamos aumentar agora. Terça, nós vamos ter domingo às 9 horas da manhã, terça-feira às 8 horas da noite, terça, quarta, quinta-feira, né, que é 8 horas da noite, e sexta, sábado, fica para você comer sua pizza, passear, e no domingo de manhã, de novo, nós temos a palavra de Deus. São 3 lives que nós vamos estar fazendo, até eu aumentar mais aí. Amém? Então você que vai contribuir com essa obra, com esse ministério, saiba que nada é de graça para pastor. Nada é de graça. Nós pagamos plano de saúde, nós pagamos despesas. Meu carro e a minha motocicleta, que está parada agora, ela é 99%. Tudo usado mais na obra de Deus. Eu pago seguro, eu pago, né? Podia contar a história do Batista aqui, mas... Amém? Então, isso é importante você fazer na vida de um homem de Deus também. Você que está aí em outra cidade, outra igreja, no mínimo, você que está falando aí no teu coração, eu estou duro, estou sem dinheiro, sem nada, não vai compartilhar a miséria com ele. Mas vai até o teu pastor, dá um abraço nele. Vai fazer uma visita para ele, mas não aquela visita de levar coisas ruins. A palavra de Deus diz, olha, reparta coisas boas, ainda que você não tenha condições financeiras, você tem um abraço, você tem ali simplesmente, olha, eu chorava quando os irmãos ligavam para mim, Pastor Lima, vamos passar uma madrugada no monte orando, sexta-feira, eu falava, poxa vida, esses irmãos estão preocupados comigo, eles estão... E eu ia orar com eles, eu amava aquela época, né? O início do ministério era tão maravilhoso. Mas, olha, reparta coisas boas com quem está te instruindo. Ah, mas eu já dou o dízimo e oferta. Isso é para você, meu irmão. Né? A palavra de Deus, ela diz que aquele que semeia pouco, pouco vai colher, que semeia com fartura vai colher. É você quem está semeando, não é o pastor também faz a semeadura dele, e ele recebe segundo o que ele faz. Amém? Então, dízimo e oferta é para o ministério. E para o pastor, você tem feito o quê? Ah, mas o pastor já tem o salário da igreja. Né? Então, em nome do Senhor Jesus, aprenda essa palavra, toda essa explanação desse texto, ele está... colocado dentro da palavra de Deus. Faz o teu pastor sorrir. Faça uma surpresa para ele. Olha, eu tenho um casal, que é um tenente, e a esposa dele, que tem 2 crianças maravilhosas, que me fizeram uma surpresa, para mim e para minha esposa, que eu chorei. Eu chorei. São novos. Agora já não são tão novos na igreja, né? O tenente e a esposa fizeram uma surpresa, fizeram uma cesta, fizeram algo que para muitos era algo simples. Mas, nossa, aquele dia eu falei, poxa, amor, a obra de Deus ela é maravilhosa. Olha que essas 2 ovelhas novas fizeram para a gente. Fizeram uma cesta de chocolate. Eu comi chocolate até a lá chega. Trouxeram coisas boas, porque recebem coisas boas. E nós também, não estou me eximindo de não ouvir os teus problemas, de ouvir as suas lutas, as tuas adversidades. Pelo contrário, eu estou preparado para lutar na tua frente, porque atrás de mim vai você, eu vou na sua frente, Jesus vai na minha frente, amém? Eu estou preparado, eu fui preparado pelo Espírito de Deus para lutar contra forças negativas que vêm contra a tua vida. Amém? Então, o nosso fardo já é pesado. Então, compartilhe coisas boas com a gente também. Não fica me chamando só para resolver problema de casamento falido. Me chama para o churrasco, para picanha. Me chama para coisas boas. Olha, o Sargento Emerson também está me ouvindo. Esse cara é o cara. Sargento Emerson, meu Deus do céu. Só Deus. Olha, Sargento, eu amo tua vida. Né? Não, porque, olha, Dona Vilma, né, irmã Vilma, é uma pessoa de excelência, eu estou vendo ela aqui, Vilma. É uma pessoa de excelência. E todos os irmãos que fizeram
nos surpreenderam com atitudes. Aleluia. Isso é o combustível. Não existe salário, não existe dinheiro, não existe nada que pague o coração de um profeta, de um homem de Deus, que vê pessoas como você. Sargento Emerson, outro dia ele tinha academias e tal, e o sargento ele ficava para mim, Pastor Lima, olha, eu perguntando para ele, eu preciso de uma esteira para fazer a caminhada, não estou podendo sair de casa. Eu faço parte do grupo de risco tal, e conversando com ele. Ele falou, Pastor Lima, vem comer uma feijoada no sábado. Sábado passado, eu falei, Jesus, eu estou querendo emagrecer, esse cara quer me engordar, mas olha que carinho. Isso nunca sai do nosso coração. E o que outros irmãos, se eu começar a falar aqui, eu vou esquecer de alguém. Eu falei da Vilma, que eu estou vendo ela aqui, e outros irmãos no nosso ministério que há anos estão conosco e sempre ali nos surpreendendo com bênçãos. Amém? Então, olha, essa palavra, ela no final, ela pegou mais aí para o Wesley Janeiro, Wesley Janeiro. Deus te abençoe, meu queridão. E para todos que estão ouvindo e que são de outros ministérios, outras igrejas, surpreenda o seu pastor. Surpreenda aquele que te dá alimento. Faça uma surpresa para ele. E você vai ver o quão, olha, esses dias eu também recebi um casal abençoado aqui em casa, em nome de Jesus. Então, surpreenda, Faça coisas boas, em nome de Jesus. Compartilhe coisas boas com aquele que vos instrui, mas antes de tudo isso, seguindo essas regras aqui, amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Vamos orar, vamos falar com Deus, e eu queria que você agora, irmão, que tem algum problema, alguma coisa que está sobre tua vida, alguma ansiedade, algum temor, alguma coisa, um ente querido que talvez esteja acamado, doente, eu não sei, eu só sei que nós vamos fazer uma oração e aquele que é perito em causas impossíveis está sobre nossas vidas. Está aí aonde você está agora. Amém? E nós vamos fazer essa oração em nome de Jesus. E depois, no final, eu oro para você que dizimou, para você que ofertou, para você que fez as transferências na conta bancária. Eu vou orar consagrando os dízimos e as ofertas e já finalizo com a bênção apostólica. Amém? Então, eu quero que você coloque causas impossíveis diante do Senhor. Aquilo que você acha que não vai dar. Amém? É a minha fé com a tua fé agora, em nome de Jesus. Faça a prova de Deus agora, Olha aí a oração para o Lucas, libertação espiritual, em nome de Jesus, Eu decreto essa libertação. Vamos orar todo mundo junto, amém? E eu vou me desviar na oração um pouquinho para abençoar aqueles que estão em leitos de enfermidades, nas UTIs, que estão sofrendo neste momento, pessoas que estão desempregadas. Nós vamos fazer uma oração aí e vamos deixar o Espírito conduzir, amém? Em nome de Jesus. Vamos nos unir com uma só fé agora. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Deus, por tantas quantas pessoas neste momento estão orando comigo, com fé, Senhor. Nós não estamos buscando em outro, senão em Ti, que nós sabemos que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que quando diz, não há aquele que possa contrariar. Então, em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, a mente e os pensamentos dessas pessoas que estão orando comigo agora neste momento. Ó Espírito Santo de Deus, sonda a intenção dos pensamentos, os pensamentos neste momento, as aflições, as tristezas, as angústias, ó Pai. Aquilo que tem tirado o sossego, a paz, aquilo, Senhor, meu Deus, que tem feito com que essas pessoas até mesmo não consigam dormir nas madrugadas, ó Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, pessoas que estão acamadas neste momento, pessoas que estão nas UTIs, ó Pai, pessoas que estão sofrendo com este mal, pessoas que perderam
perderam os empregos, pessoas, ó Senhor, que, ó meu Deus, até mesmo estão pensando em tirar a própria vida, Senhor, ó poderoso Deus. Estenda a tua potente e poderosa mão, Senhor. Eu sei que tu és Deus e que não existe um distanciamento entre o teu espírito e essa causa, essa pessoa. Abençoa, Senhor meu Deus, a todos que com fé estão clamando neste momento. Pai, apresento diante de Ti as nossas cidades, aonde nós moramos, ó Pai. Abençoa as nossas lideranças, abençoa, ó poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Essas pessoas que estão à linha de frente deste trabalho, os médicos, os enfermeiros, os atendentes. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu decreto a vida aonde a morte tenta reinar, porque o Senhor é Deus, e para que todos saibam que o Senhor é Deus, faça-os lembrar deste momento em que nós aqui estamos orando, ó Pai. Faça-os lembrar deste momento de oração, para que eles saibam e lembrem-se que foi através desta oração que estas pessoas foram tocadas, que haja libertação, que haja, Senhor, meu Deus, ó Pai, quebra de cadeias que aprisionam pessoas, ó Senhor, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu decreto que feito está, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos digam amém. Pai, também consagro ao Senhor todo o dízimo, toda a oferta que tem sido transferido, ó Senhor, nas nossas contas, ó Pai. Meu Deus, eu consagro a Ti, ó Pai, e peço que o Senhor multiplique esses valores nesse ministério, ó Senhor Deus, em medidas incontáveis, ó Pai. Ó meu Deus, que em tempos de escassez nós venhamos desfrutar, Senhor meu Deus, ó Pai. Ó meu Deus, das Tuas bênçãos, ó Senhor. E da mesma forma sobre todo dizimista, todo ofertante fiel, recaia essa multiplicidade, Senhor. Que eles venham ter com abastança, ó Senhor Deus. Que nada venha faltar, Senhor, a eles, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. E que o Senhor os abençoe, eu te peço. E que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce unção e comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos. E você pode dizer amém. Graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou estar fazendo as lives agora através da minha página. Me ajude a compartilhar. Já cheguei em 3.000 pessoas. Vamos ultrapassar aí milhares de pessoas nessa página. Amém? O Facebook normal é só 5.000. Amém? E nós vamos ultrapassar essa marca. Está lá, PRA Lima, né? Você compartilhe com os teus amigos, você que ama uma pessoa e quer que ela participe dessas mensagens, né? Faça isso, né? E que Deus abençoe vocês ricamente, em o nome do Senhor Jesus, e toma posse de tudo isso que você pediu agora para Deus. Já está nas tuas mãos, já está feito, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma excelente sexta-feira, um final de semana abençoado, e no domingo, às 9 horas da manhã, nós estamos de volta aqui. Que Deus abençoe vocês ricamente em o nome de Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus e até domingo às 9.